Sabe aquela busca sem fim pela melhor ferramenta de inteligência artificial, aquela que a gente espera vai resolver tudo de uma vez? Pois é, essa corrida pela ferramenta perfeita é na verdade uma baita armadilha, e hoje a gente vai entender direitinho o porquê. Essa é a pergunta que todo mundo faz, né? É a primeira coisa que vem à mente quando se pensa em usar a IA para otimizar o trabalho. Parece uma pergunta super lógica, mas e se ela for a pergunta errada desde o começo? A resposta é essa, bem direta e, eu sei, pode ser um pouco frustrante. A melhor IA, aquela ferramenta única que serve para tudo, simplesmente não existe. Essa ideia de que uma única plataforma vai ser a melhor em todas as tarefas é um mito. Um mito que, na verdade, mais atrapalha do que ajuda. Olha, essa história é muito, mas muito comum. A empolgação de assinar uma ferramenta premium logo vira decepção. Mas isso não acontece porque as ferramentas são ruins. Acontece porque a expectativa estava toda no lugar errado. O problema, talvez, não seja a tecnologia. E aqui, é que o jogo vira. O verdadeiro poder da IA não se destrava passando o cartão de crédito. Ele se destrava com uma estratégia bem clara antes mesmo de digitar a primeira palavra. A mágica não está no algoritmo, mas em como a gente se comunica com ele. Um resultado bom de verdade nasce de uma instrução boa. Então tá, como é que a gente vira esse jogo? A resposta está numa estratégia que é bem simples, mas super poderosa. São 3 passos. Com esse método, qualquer IA, qualquer uma mesmo, pode se transformar numa assistente de altíssima performance. Daquelas que economizam tempo e diminuem a frustração, sabe? Os passos são esses. Primeiro, identificar a dor, o problema real que precisa ser resolvido. Segundo, definir o formato exato que a resposta precisa ter. E terceiro, ser estratégico com um tom e com o objetivo da comunicação. Vamos mergulhar em cada um deles. O primeiro passo é sobre clareza total. Pedidos vagos, tipo quero ser mais produtivo, só levam a respostas vagas. O segredo é focar num problema concreto. Um problema que dá para medir. Uma dor mesmo. Daquelas que consomem tempo e energia toda santa semana. Olha só a diferença. Em vez de um desejo genérico, aqui temos um problema real na mesa. Não aguento mais gastar 4 horas formatando relatórios a uma missão clara. É algo que a IA consegue entender, processar e, o mais importante, ajudar a resolver de um jeito prático. Agora, o formato. Pensa assim, se não entregarmos um molde, um modelo, a IA vai devolver um blocão de texto padrão. É a mesma coisa que pedir para um arquiteto construir uma casa sem dar a ele a planta baixa. É preciso dar a forma, o esqueleto do que se espera como resultado. A mesma informação pode vir de 1000 jeitos diferentes. Especificar se a resposta tem que ser uma tabela para análise de dados, ou um pedaço de código que funciona, ou até um roteiro rapidinho de 30 segundos, isso é um atalho gigantesco para conseguir um resultado útil logo de cara. E por último, mas não menos importante, o contexto. A IA é uma executora genial, mas ela não tem contexto próprio. Ela não faz ideia se aquele texto é para um investidor, para um cliente ou para a equipe interna. Essa direção, sabe, a alma da mensagem, essa parte tem que vir da gente. Um pedido genérico vai gerar um texto genérico. Simples assim. Mas no momento em que a gente define um objetivo claro, tipo convencer um CFO conservador, e um tom específico, como direto e técnico, a IA recebe as coordenadas exatas para criar uma comunicação muito mais eficaz. E é só aí, só depois de ter essa clareza toda, a dor, o formato e o contexto, que a conversa sobre qual ferramenta usar finalmente faz sentido. A pergunta para de ser qual é a melhor e vira qual é a mais adequada para essa missão específica. Cada ferramenta tem a sua praia, né? Se a tarefa é ter um texto que soa humano ou resolver um raciocínio mais complexo, o Claude e o ChatGPT são os artistas da vez. Agora, se a necessidade é de dados frescos, pesquisa em tempo real, aí o Perplexity e o Gemini são os repórteres de plantão. E para automatizar aquelas tarefas repetitivas, Make e Zapper são os engenheiros. É a tarefa que manda na ferramenta. No fim das contas, a jornada para conseguir resultados realmente incríveis com IA não é sobre achar uma tecnologia mágica, sabe? É sobre a gente aprimorar a nossa própria habilidade de fazer perguntas e de dar instruções claras. Olha só a diferença. De um lado, um pedido vago que gera um resultado que, convenhamos, não serve para nada. Do outro, um prompt estratégico que transforma a IA numa verdadeira parceira de trabalho. A diferença absurda entre os resultados está todinha na clareza da instrução inicial. Essa frase aqui resume tudo com perfeição. A responsabilidade por um bom resultado é nossa. A IA oferece um poder de processamento gigante, mas a estratégia, a intenção e a direção
Isso é fundamentalmente humano. Fica aí a reflexão. Talvez seja a hora de parar de procurar a ferramenta perfeita e começar a aperfeiçoar as nossas perguntas. Porque no final das contas, num mundo com respostas infinitas, fazer a pergunta certa talvez seja a habilidade mais poderosa de todas.